Mas irmãos, mais uma vez é um privilégio poder falar aos irmãos nessa conferência sobre esse tema, que é um tema que tem me consumido muito. Eu digo que meu ministério é baseado nesse tema de falar sobre família, falar sobre casamento, falar sobre filhos, por entender que esse é um meio de experimentarmos a vida eterna aqui nesse mundo, até que o Senhor Jesus venha nos buscar, né? Porque o Senhor disse que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele colocou no tempo presente, né? Eu não terei a vida eterna, eu já a tenho. E ter a vida eterna nesse tempo presente tem que ter implicações diretas nos meus relacionamentos, no meu relacionamento com a minha esposa, no meu relacionamento com os meus filhos, de forma que nós possamos refletir a glória de Deus nesse mundo aqui como um sinal, como uma marca de que nós estamos desfrutando da vida eterna. Como já foi dito, hoje eu quero falar sobre o casamento baseado no relacionamento de Cristo e a igreja. E, para tanto, eu quero pedir aos irmãos que, por favor, abram a Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículos de 25 a 33, eu vou ler e peço aos irmãos que por favor estejam acompanhando em suas Bíblias. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25, vamos ler a partir do versículo 22, mas eu vou me prender a partir do versículo 25. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, a palavra de Deus diz assim: as mulheres sejam submissas a seus próprios maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós estamos aqui, ó Pai, temos sido trazidos até aqui pelo Senhor e somos gratos a Ti por esta reunião, por esse momento que o Senhor proporcionou para nós. E agora, querido Deus, nós temos a Tua palavra aberta diante dos nossos olhos, a temos lido e precisamos do Teu poder, precisamos do Teu Espírito nos ajudando a compreender, Senhor, esta porção da Tua palavra. Nós precisamos do Teu Espírito, Senhor, nos ajudando a nos enxergar por intermédio desta passagem como um espelho para nós, para que possamos, Senhor, pensar, refletir, Senhor, e efetuar mudanças na nossa vida, como acontece com aquele que se vê no espelho. Nós Te agradecemos por isso, Pai, e oramos no nome de Jesus. Amém. Mas nessa passagem aqui, que vai falar sobre o casamento, Paulo, o apóstolo, ele usa o relacionamento de Jesus com a igreja para mostrar como os maridos, como as esposas devem ser, como eles devem se portar em seu casamento.
Isso aqui nos mostra que o casamento, ele é um testemunho poderoso do Evangelho. Através de casamentos saudáveis, Deus apresenta a beleza do Evangelho. Toda a magnitude do Evangelho é testemunhada de uma forma muito poderosa quando nós, crentes, aqueles que cremos no Senhor, vivemos casamentos saudáveis. Eu tenho conhecido pessoas, irmãos, que têm se convertido ao observar casamentos saudáveis na vida de verdadeiros cristãos, crentes em Cristo Jesus. Conheço um casal lá no Brasil que o testemunho deles de conversão foi muito claro a esse respeito. A esposa disse para o seu marido: eu gostaria que o nosso casamento fosse igual ao casamento daquele casal. E aí aquele marido disse: aquele casal é um casal crente, então nós precisamos ser crente. Ela falou: então vamos ser crente. E esse casal se converteu de verdade, e hoje eles têm 2 filhas, uma de 15 anos e a outra acho que tem 10 anos, e são um casal firmes na igreja, e a conversão deles se deu ao observarem um outro casamento, um casamento de um casal firmes com o Senhor, firmes no Evangelho. Então Deus, Ele criou as pessoas para o casamento, salvo aquelas pessoas às quais Ele deu o dom de permanecerem solteiras, porque Ele as quer usar como solteiras, Ele tem propósito para elas, de permanecerem solteiras. Quando eu falo isso para os jovens solteiros, eles dizem assim: pastor, esse dom eu não quero, né? Mas é fato na Bíblia que Deus tem separado algumas pessoas para permanecerem solteiras, elas não vão se casar, não é? Mas salvo estas pessoas, com exceção a elas, Deus tem o propósito para que as pessoas se casem e tenham casamentos saudáveis, porque, como nós vimos ontem, o casamento complementa a pessoa. Se houvessem mais casamentos saudáveis, eu tenho certeza que nós teríamos uma sociedade melhor. Então Paulo escreveu essa carta para apresentar o propósito de Deus. Alguém chama essa carta de o diamante da igreja, a carta aos Efésios, e nos primeiros 3 capítulos dessa carta, ele apresenta os aspectos que nós podemos dizer teóricos da salvação. Ele fala daquilo que Deus fez, a obra graciosa de Deus em nos salvar, e ele apresenta isso nos 3 primeiros capítulos. Ele vai dizer que Deus deve ser bendito, porque Ele nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, com toda a sorte de bênção espiritual. Ele mostrou que Deus nos deu vida enquanto nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Andávamos segundo o curso deste mundo, segundo as inclinações da nossa carne, segundo ao principado e potestade, não é? Que agora atua nos filhos da desobediência, e éramos por isso filhos da ira. Mas Deus nos deu graça e nos fez ressuscitar juntamente com Cristo Jesus e assentar-nos, né, no trono, nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Então, esse é o aspecto teórico da salvação. Ele mostrou que o mistério estava sendo revelado, que os judeus não criam que gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, poderiam ser colocados na mesma posição de graça deles. E Paulo vai dizer no capítulo 3 desta carta aos Efésios, que Deus revelou este mistério de colocar judeus e gentios no mesmo corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja, e por isso então Ele nos reúne. Nós que antes não éramos seu povo, fomos trazidos, foi removida a parede de separação e fomos trazidos para a sua igreja, e somos então pertencentes agora à família de Deus. Nos 3 primeiros capítulos ele fala isso. A partir do capítulo 4, ele então muda o tom e ele vai mostrar como esta obra graciosa de Deus, de nos transformar, de nos salvar, vai ter implicações diretas no nosso viver diário, no nosso cotidiano. É por isso que a partir do capítulo 4, ele vai usar muito o verbo andar. Ele vai dizer: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro de Cristo, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então ele começa a usar o verbo andar, porque o verbo andar fala de prática, fala daquilo que nós vivemos no dia a dia, com aquilo que nós devemos nos esforçar
para fazer no nosso dia a dia. Então, a partir do capítulo 4, ele começa a usar esse verbo. Ele vai dizer, por exemplo, que nós não devemos mais andar como andam os gentios. Como andam os gentios? Na vaidade dos seus próprios pensamentos, pela dureza do seu coração, alheios à vida de Deus, pela ignorância em que vivem. E por isso eles se tornaram insensíveis e capazes de cometer toda a sorte de impureza. E aí ele diz, mas vós não são assim, não é assim que aprendestes a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele crido. Então ele faz um contraste, não andamos mais como gentios, andamos agora segundo a vocação a que fomos chamados. E aí, então no capítulo 5 ele vai dizer, sede pois imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, assim como também Cristo vos amou e a si mesmo se entregou. Então ele muda a partir do capítulo 3 para o capítulo 4, mostrando que agora é o viver diário, são as práticas da nossa vida, e aí ele começa a usar então exemplos de como viver assim, e um exemplo que ele gasta tempo falando é o exemplo do casamento. Então ele vai mostrar que o casamento vai refletir a nossa vocação de seguidores de Cristo Jesus, de servos de Cristo Jesus. Ele vai mostrar que a família, então, é importante para esse aspecto da nossa vida cristã, o nosso relacionamento com Deus. Vai dizer que a salvação tem que interferir diretamente no meu casamento e no meu relacionamento familiar. A salvação tem que interferir diretamente. Se eu sou casado, a salvação de Cristo Jesus é para me fazer não somente filho de Deus, que certamente é a coisa mais importante, mas me fazer um marido melhor. Se você, irmã, é casada, a salvação é para fazer de você uma esposa melhor. Se você é filho e você não é casado, a salvação é para fazer de você um filho melhor. Um servo de Deus melhor, que vai testemunhar dentro da sua casa. Por quê, irmãos? Porque em casa nós não conseguimos nos esconder. Em casa não tem como colocar uma máscara. Sabe uma passagem que eu acho interessante, irmãos? É o dia que o Senhor Jesus encontra com Natanael. João capítulo 1 vai dizer que Filipe encontrou-se com Jesus e Filipe foi chamar Natanael. E aí ele foi e chamou Natanael e disse, venha, nós encontramos aquele que havia de vir, é Jesus o Nazareno. Aí Natanael diz assim, pode vir de Nazaré alguma coisa boa? Ele fala, vem e vê. E aí quando Natanael vai chegando diante de Jesus, Jesus olha para Natanael e diz assim, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Aí Natanael diz assim, de onde o senhor me conhece? O senhor nunca me viu? Como é que o senhor pode estar fazendo esse comentário a meu respeito? E aí o Senhor Jesus disse assim, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Agora complicou mais ainda, eu estava lá sozinho, como é que ele sabe que eu estava lá? E aí, Natanael fica surpreso, porque o Senhor Jesus falou isso. E aí Jesus disse, por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Maiores coisas do que essas verás. Verás o Filho do Homem e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Agora, irmãos, imagine Natanael, por que o Senhor Jesus disse isso? O Senhor Jesus disse, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Sabe o que ele estava dizendo? Eis aí um verdadeiro crente que não engana ninguém. Por que eu sei que ele é um verdadeiro crente? Porque eu vi quando ele estava sozinho debaixo da figueira. Ele era um bom crente lá, quando não tinha ninguém olhando. Na sua intimidade ele era um bom crente. E eu estou dizendo que ele é um bom crente não pelo que ele é em público. Eu estou dizendo que ele é um bom crente não pelo que ele faz quando ele está na frente das pessoas. Eu estou dizendo que ele é um bom crente pelo que ele faz quando ele está lá debaixo da figueira, sozinho, na intimidade dele. Por isso que falar sobre família é muito importante. A gente falar sobre a postura do crente na sociedade, a postura do crente em público, não é difícil. O crente manter sua postura em público não é difícil, manter a sua postura na igreja não é difícil. O difícil é ele manter a sua postura em casa. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo uma exposição do Evangelho de João na igreja. Quando chegou nessa passagem de Natanael, eu falei, meu Deus, será que eu sou um bom crente aqui na minha casa? Eu levantei da minha mesa, onde eu preparava os meus sermões, e fui até a minha esposa.
falei, meu bem, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu sou o mesmo crente aqui em casa que você vê na igreja? Eu sou. E eu sei que vocês estão morrendo de curiosidade para saber o que ela respondeu, né? Só que infelizmente ela não está aqui, irmãos. Então vocês não saberão a resposta. Orem para que, numa outra oportunidade, eu venha e traga ela. Porque eu falei, não, se eu não for um bom crente diante de você, acabou tudo. Eu quero que você me considere um bom crente. É óbvio, irmãos, que dentro de casa existem situações que ela sabe das minhas fraquezas, que eu sei das fraquezas dela, e que nós nos toleramos, nós nos perdoamos, porque não existe casamento perfeito. Por isso falar sobre família é importante, porque nos nossos relacionamentos íntimos, dentro da nossa casa, é que nós dizemos e comunicamos, expressamos como nós temos sido o efeito do Evangelho na nossa vida. O efeito do Evangelho tem que começar na minha casa, tem que começar na minha intimidade, tem que começar quando eu estou debaixo da minha figueira. Né? Quando eu estou lá, é lá que tem que haver um bom relacionamento com Deus, que vai refletir com aquelas pessoas que conhecem a mim melhor do que qualquer outra pessoa. A minha esposa é a pessoa que melhor me conhece nesse mundo. À exceção de Deus, obviamente, ela é a pessoa que melhor me conhece. A sua esposa é a pessoa que melhor te conhece. O seu marido é a pessoa que melhor te conhece. Seus filhos são as pessoas que melhor te conhecem. As outras pessoas vão sempre ter um conhecimento menor do que esses, que os seus familiares têm a seu próprio respeito. Por isso é importante nós sabermos disso. Por isso é que eu entendo que Paulo inclui isso aqui quando ele está falando do efeito da salvação na vida das pessoas. Por isso é que ele coloca isso aqui, ele fala disso aqui, porque a família é um parâmetro importante para eu saber como anda a minha vida espiritual, como tem sido o meu relacionamento com o meu Deus. Por isso, baseado nisso que o apóstolo Paulo fala aqui, todo marido, ele deve amar a esposa, sua esposa, como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Como que ele fez isso? Paulo apresenta o modelo aqui do Senhor Jesus para nós aprendermos. Como ele fez isso? Em primeiro lugar, o Senhor Jesus agiu. O versículo 25 vai dizer assim: maridos, amai vossas mulheres. E ele faz um paralelo aqui, irmãos. Ele disse para a esposa que a esposa deve ser submissa ao marido. E não há nenhum demérito às mulheres em serem submissas a seus próprios maridos. Não há prejuízos na submissão, porque Deus nunca dá um mandamento que vai causar-nos prejuízo. Há um movimento tentando libertar mulheres disso, e eu não sei qual é a situação de vocês aqui, mas lá no Brasil nós temos vivido um problema sério que o movimento feminista trouxe, tentando dar liberdade às mulheres, e isso tem causado um efeito terrível para as próprias mulheres, porque ensinaram as mulheres a pensarem como homens, a agirem como homens, inclusive sexualmente, fazendo com que as mulheres sejam masculinizadas do ponto de vista sexual, e os homens estão gostando disso, sabe por quê? Eles não precisam mais ter o trabalho de cortejar uma mulher, de seduzir uma mulher, porque a mulher está se portando como um homem, sendo ela mesma aquela que assedia um homem, aquela que vai em direção ao homem, perdendo assim a sua feminilidade, perdendo a beleza que Deus deu para ela. Provérbios 18, 22 diz: o que acha uma esposa, acha o bem. Então a esposa precisa ser achada, a mulher não precisa se exibir, ela não precisa se mostrar, ela tem que ser discreta, ficar na sua posição, como Rebeca estava quando foi encontrada pelo servo de Abraão, que foi buscar a esposa para o filho de Abraão, Isaque. Rebeca não estava ali, Senhor, com uma placa assim: eu sou solteira, quem vai vir me encontrar? Senhor, manda o meu marido. Ela estava lá servindo, trabalhando na sua família. O servo de Abraão chega com seus camelos e ela dá água para os camelos, servindo, uma serva.
E então, quando as mulheres entendem isso aqui errado e querem se libertar disso como se isso fosse uma prisão, isso não é uma prisão, isso é uma posição cômoda, confortável para a mulher. É bíblico. O problema é que as pessoas leem isso aqui e dizem assim, não, isso aqui é para aquela época, isso aqui não se aplica hoje, aquela cultura é diferente da cultura de hoje. Irmãos, o Deus que eu sirvo não é preso à cultura, nenhuma cultura. A cultura dele é acima de todas as culturas. Por isso que a palavra de Deus é eterna, são princípios eternos, não são princípios sujeitos à cultura. Então Paulo, ele começa dizendo isso para as esposas, mas é interessante, às vezes as pessoas falam assim, pastor, o senhor começa a falar, o senhor fala só para os maridos, o senhor não fala para as esposas. Eu sou bíblico, o apóstolo Paulo falou um pouquinho para a esposa, falou bastante para o marido, né? Porque o problema é o marido mesmo, não é, obviamente, não é que a esposa não seja, muitas vezes ela é, mas a Bíblia gasta mais tempo falando para os maridos. Alguém disse outro dia, eu ouvindo uma mensagem, ele disse assim, que se você quer reformar uma igreja, comece ensinando os homens qual é o seu papel. Porque nós temos visto ao longo da história, mulheres carregando o cristianismo nas costas, e homens que não querem fazer nada. Esse mesmo pregador disse assim, se você chegasse numa igreja e cancelasse a escola bíblica dominical, cancelasse a reunião de jovens e cancelasse a reunião de senhoras, de mulheres, se houvesse nessa igreja, o que ia acontecer com a igreja? Provavelmente ela ia parar de funcionar, porque reunião de jovens são os jovens, reunião da escola bíblica dominical, geralmente mulheres ensinando as crianças, sozinhas. Reunião de senhoras, obviamente só as senhoras. Aí os homens iam falar assim, pastor, não vai ter nada, porque nós não fazemos nada. Tradicionalmente o cristianismo tem sido carregado, tem sido conduzido nas costas das mulheres. De fato, os homens precisam ser despertados para entenderem o seu papel importante para a igreja e para a sua família. Então Paulo, ele faz esse paralelo aqui, ele diz que a mulher deve ser submissa ao marido, e depois ele diz que o marido deve amar a mulher. Não é interessante isso? Por que ele não falou, mulher, ame o seu marido, e marido ame a sua mulher? Não, ele disse, mulher, seja submissa ao marido, e marido, ame a sua mulher. E aí ajuda a gente a entender, submissão não é um sentimento, submissão é uma ação racional, precisa ser pensado, precisa ter coragem, é uma atitude. E veja, ele diz, mulher, seja submissa ao seu marido. E aí ele diz, marido, ame a sua mulher. Então ele não ia pedir para a mulher ter uma atitude para com o marido, ia pedir para o marido ter um sentimento para com a mulher. Então logo esse amor que ele pede para que o marido ame a esposa, não é um sentimento, ele é uma ação, ele é uma atitude. Ele não espera as emoções, ele age racionalmente. O amor aqui, o amor ágape, é um amor sacrificial, é algo racional, é algo pensado. Mas nós vivemos, irmãos, somos influenciados, somos até treinados a achar que o amor é um sentimento. Ele envolve o sentimento, ele pode ter o tempero do sentimento. O problema é que o sentimento, às vezes, ele diminui. Eu me lembro quando eu fui casar, o pastor que fez o nosso aconselhamento, ele disse para mim assim, Clodoaldo, você ama essa moça, a Patrícia? Irmão, você acha que eu ia dizer que não? Eu ia casar no sábado. Aí eu falei, eu amo. Aí ele olhou para ela e disse assim, Patrícia, você ama o Clodoaldo? Eu fiquei olhando para ela assim, né? E aí ela disse, eu amo. Aí ele falou, pois bem, vai ter dia que vocês não vão querer se ver, nem pintados de ouro, porque sentimentos variam, eles sofrem variações. Tem dia que você deixou de gostar. É por isso que casamentos não duram, porque são baseados em sentimentos. Sentimentos são assim mesmo, especialmente nos nossos relacionamentos. Mas o amor não é sentimento, o amor é uma decisão
racional, sacrificial. Por isso é que ele compara com o que Cristo fez por nós. Cristo agiu, ele amou ao ponto de se entregar, porque Deus amou que entregou o seu Filho. Esse é o amor de Deus, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, como diz Romanos capítulo 5, versículo 5. Então o amor é uma ação. O Senhor aqui, ele está dizendo que é uma necessidade de tomar essa decisão, porque submissão não é sentimento. Eu costumo dizer que a minha esposa nunca acordou de manhã e disse para mim assim: eu estou tão submissa hoje. Não é um sentimento, é uma ação. Ela encontra dificuldades de se submeter a mim. Ela precisa lutar contra ela mesma para se submeter a mim. A esposa precisa lutar contra as suas próprias vontades para se submeter ao marido. Da mesma forma, o marido, para amar a esposa, ele vai ter que lutar contra as suas vontades. Muitas vezes ele vai ficar com vontade de não amar a sua esposa, mas se ele se lembrar que ele é um marido crente, que ele é um servo do Senhor, ele diz: ei, o Senhor não disse que eu devo amar a minha esposa só quando eu estou com vontade. Ele disse que eu tenho que amá-la como Cristo amou a igreja. Então eu tenho que amá-la. É uma decisão, é uma ação. Então o amor não é um sentimento. A gente se lembrar como Deus definiu o amor, eu acho tão interessante, né? Porque quando a gente fala de amor, a gente fala muito do sentido emocional. É muito emotivo o amor. Mas olha como o Senhor definiu o amor. Ele usou o apóstolo Paulo para fazer sua própria definição de amor. Em 1 Coríntios capítulo 13, não é verdade? Aí o apóstolo Paulo começa dizendo assim: o amor é paciente. Já começou complicado. Sabe o que significa o amor é paciente? Ele está dizendo que quando eu for amar a minha esposa, ela vai fazer coisas que eu não vou gostar, e eu vou ter que ter paciência com ela. Quando você vai amar alguém, significa que essa pessoa não vai ser perfeita para você. Ela vai fazer coisas que você não vai gostar, que você vai se entristecer, que você vai se incomodar, mas o amor é paciente. Veja a definição de amor que ele faz. Ele vai dizer assim: o amor não busca seus próprios interesses. A paixão, irmãos, a emoção, isso tudo que o mundo coloca como amor, ele é sempre interesseiro. Ele sempre está buscando seus próprios interesses. Se a pessoa deixou de atender meus interesses, eu paro de amar. Eu não preciso continuar com uma pessoa que não atende mais às minhas supostas necessidades. Eu não preciso continuar com uma pessoa que não atende os meus interesses. Mas ele diz: o amor não busca seus próprios interesses. Jesus nunca buscou os seus interesses quando ele amou a igreja. Você lembra da crise que ele passou no Getsêmani? Ele estava no Getsêmani, ao término da sua obra de amor pela igreja, de salvação pela igreja. Ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice, sem que eu beba. Mas se possível não for, então que seja feita a tua vontade e não a minha. E a luta, irmãos, era tão intensa que você sabe, ele começou a suar sangue. Gotas de sangue começaram a escorrer no rosto do Senhor Jesus, pela luta intensa que ele estava passando. Mas ele disse: o Senhor me ordenou a amar a igreja, então que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Amar, muitas vezes nós vamos encontrar resistência em nós mesmos para amar. Por isso que Paulo, quando ele está escrevendo sobre o amor, ele diz: o amor não busca seus próprios interesses, o amor não se exaspera, ele não é bruto. O amor, ele não perde a sua compostura, ele não trata o outro com brutalidade, com agressividade, com força, porque o amor não se exaspera. Se eu sou um servo de Cristo Jesus, eu não posso nunca tratar aquela pessoa a quem eu devo amar com brutalidade, com agressividade, muitas vezes agressividades verbais, em alguns casos até mesmo física. Nós precisamos saber, o amor, ele não se exaspera. O amor tudo sofre. Olha que interessante. Significa que num relacionamento entre duas pessoas haverá situações extremamente difíceis de serem suportadas, mas o amor tudo sofre. Ele vai sofrer aquela situação e ele vai se manter ali, ele não vai embora, ele não vai desistir, porque o amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor tudo espera, e o amor jamais acaba. Qual é a maior razão de divórcio no mundo hoje? As pessoas dizem assim: acabou o amor. Irmão, isso é inadmissível para um crente.
Um crente não pode chegar num ponto desse. Porque se ele é servo de Deus, Deus através do Espírito tem derramado o seu amor no coração dele. Como ele pode dizer que o amor dele pela esposa dele acabou? Como ele pode ter chegado nesse ponto? Ah, não, a gente só está se desentendendo. Eu ouvi um pregador, achei muito interessante ele fazendo isso. Ele disse assim, quando o marido chega para ele e diz assim, eu não consigo amar mais minha esposa porque ela anda fazendo umas coisas que eu não gosto. Ele falou, então você está dizendo que a sua esposa se tornou uma inimiga sua? Ele falou, então tá bom, Jesus disse, vai e ama o teu inimigo. Ele falou, mas eu não consigo mais amá-la como minha esposa. Ele falou, mas ela não está lá perto de você, você não é casada com ela? Ele falou, tá. Ele falou, então vai e ama, porque Jesus disse que você tem que amar seu próximo, e a pessoa mais perto de você é sua esposa. Mas eu não estou me sentindo muito feliz com a minha esposa, sabe? Eu acho que Deus não quer que eu seja infeliz. Rapaz, quando o filho dele, o melhor de todos, pediu para o pai afastar o cálice, o pai não afastou. Então, se Deus não fez assim com o filho dele, por que ele tem que fazer com você? Então vai lá e fica mesmo infeliz do lado dela. Essas palavras, obrigado pelo aplauso, mas essas palavras não são minhas. Eu estou apenas citando esse pregador, que eu admirei muito o que ele falou. Mas isso é amor. Amor é racional, é uma ação. E nós precisamos entender que o amor não é um sentimento, mas o pecado fez com que nós valorizemos tanto os nossos sentimentos, fez com que a gente buscasse tanto os nossos interesses, que a gente acha que amar é isso. Que o amor, para ser um amor ideal, um amor feliz, ele tem que me satisfazer, ele tem que atender os meus interesses e o meu conceito de felicidade. Eu lembro do testemunho de... me fugiu o nome dele. Aquele que contrabandeava escravos. Alguém lembra? Autor do hino Preciosa Graça, Amazing Grace. John Newton. Obrigado, irmão. John Newton, quando a esposa dele estava doente, ele orava para que Deus curasse ela daquela enfermidade, porém ela estava sofrendo muito na cama de enfermidade, e ele pediu que ela se recuperasse daquela enfermidade. E ele orava e orava e orava. Ele falou que chegou um ponto que ele estava sofrendo tanto com aquela enfermidade que ele já não conseguia mais orar corretamente, as suas palavras soavam como que desconexas para ele. E aí chegou um ponto que ele disse assim: Senhor, essa mulher não é mais minha do que tua, ela é tua serva. Então, se for melhor para mim, que o Senhor a leve, ela pertence a ti, eu ficarei sem ela. E aí ele entendeu a partir daquele momento que quem precisava da graça de Deus não era a sua esposa que estava doente, era ele mesmo que não conseguia entender os propósitos de Deus na enfermidade da sua esposa. E aí a sua esposa realmente morreu, ele ficou sem ela, e aí ele fez o seguinte comentário: como nós valorizamos os nossos próprios sentimentos, como nós somos egoístas, às vezes preferindo que uma pessoa fique sofrendo do nosso lado, do que parta para a eternidade e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Amar racionalmente é lutar contra o que desejamos, é entender o que é melhor para o outro, fazer o que é melhor para o outro. Isso é a ação do amor. E Jesus ele disse isso quando ele falou: ouvistes o que foi dito, amarás o teu inimigo, o teu irmão, mas odiarás o teu inimigo. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de Deus, para que tenhais o caráter de Deus, porque Deus, Ele faz nascer o seu sol sobre justos e injustos, Ele faz vir a chuva sobre os seus filhos e aqueles que não são seus filhos, sobre os justos e os injustos. E aí ele diz: porque se você ama o teu amigo, o que mais você faz? O que há de mais nisso em você amar o seu amigo? Se você só cumprimenta aqueles que te cumprimentam, o que você faz? Não fazem os injustos as mesmas coisas? Os gentios não fazem isso? Eu, porém, vos digo: amem aqueles que vos perseguem, amem aqueles que são seus inimigos,
sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Então Jesus, o que ele estava dizendo com isso? Quando alguém me trata bem, eu sinto facilidade de amar essa pessoa, e Jesus disse, não tem nada de demais nisso. Isso qualquer um faz, até mesmo incrédulo faz. Mas você amar alguém é amar racionalmente, é amar pensando, entendendo que esse é o seu papel. Foi citado pelo pastor Silas aqui ontem o exemplo de Oséias. Irmão, Oséias era um homem como eu e você. Ele não tinha nada de especial. As mesmas lutas que você passa como homem, que eu passo como homem, ele passava. E o Senhor olhou para ele e disse, Oséias, ama essa mulher, uma mulher de prostituição, que era Gomer. Ama essa mulher. E Oséias disse, Senhor, o Senhor está mandando amar, eu vou amar. E ele foi e casou-se com ela. Ele teve filhos com ela. E ela o abandonou e voltou para a prostituição. E o Senhor disse para ele, vai lá e pega ela de volta. E quando ele vai, ele a encontra pior do que quando ele havia se casado com ela. Era uma mulher acabada, uma mulher que estava sendo vendida no mercado, tendo sido usada por tantos homens. Mas ele disse, Senhor, o Senhor está mandando eu amar? Eu vou amar. E ele foi e pegou aquela mulher, o texto dá a entender que ele cuidou dela, ele não teve relações sexuais com ela, até que ela estivesse bem, e disse para os filhos, filhos, nós vamos cuidar da sua mãe. Isso é amor racional. Que emoção que Oséias tinha nesse amor, em encontrar uma mulher daquele jeito, que não era mais atraente fisicamente, uma mulher que estava doente fisicamente, mas ele disse, se o Senhor está mandando eu amar, eu vou amar. E ele foi e amou aquela mulher. Isso é amor racional. Isso não é sentimento, isso é obediência ao Senhor. E Deus está nos dizendo aqui para nós maridos, amemos as nossas esposas, assim como Cristo amou. Então o Senhor Jesus agiu. Segundo, o Senhor Jesus se entregou. Amor é uma ação, e essa ação é expressa na entrega que ele fez. O texto diz, maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Paulo, ele diz aqui que o Senhor Jesus fez isso numa entrega total pela igreja. Agora, nós cometemos um erro, irmãos, quando nós pensamos na entrega de Jesus pela igreja. Sabe por quê? Nós achamos que o Senhor Jesus se entregou pela igreja quando ele morreu na cruz. É óbvio que isso é verdade, mas isso não é toda a verdade. Sabe por quê? O marido lê um texto desse aqui e ele fica tranquilo. Eu não sei como é que ele fica tranquilo. Ele fala, é para eu amar aqui como o Senhor Jesus amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Então ele pensa que se entregar é morrer fisicamente pela esposa. E aí qual a possibilidade de um marido morrer fisicamente pela esposa? Hoje, nos nossos dias. Eu fiquei pensando, é uma possibilidade um tanto remota. Talvez se nós estivéssemos no meio de um assalto e alguém ameaçasse atirar nela e eu pulasse na frente da pessoa que vai atirar nela para eu receber o tiro no lugar dela. Mas qual a possibilidade disso acontecer? É remota, não é, irmãos? Os irmãos concordam? Então, por que a gente lê um texto desse e fica tranquilo? Para se entregar, então Jesus se entregou quando ele morreu na cruz. Então é para eu morrer. Se precisar, eu morro. Então eu fico tranquilo quando eu leio um texto desse, porque eu fico pensando em morte física. Talvez, irmãos, morrer fisicamente seja mais fácil do que se entregar totalmente. Porque a entrega é todo dia. É diária. O Senhor Jesus se entregou pela igreja o dia que ele nasceu em Belém. Naquele dia ele começou a entrega. Ele diz que toda a vida dele nunca foi fazer a sua própria vontade, mas sim a vontade do seu Pai. Em João capítulo 4, quando os discípulos perguntaram sobre comer alguma coisa, ele disse para os seus discípulos, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então durante todo o tempo ele estava amando a igreja, porque esta era a vontade daquele que o havia enviado. Então como Jesus se entregou? Isso não aconteceu só na cruz, isso envolveu toda a
vida dele. Todos os dias foram dias de entrega. Desde que ele nasce em Belém, ele começa a sua entrega sendo humilde. Ele nasceu naquela cidadezinha, foi colocado numa manjedoura, num lugar simples. Ele poderia ter vindo a esse mundo de uma forma tão mais exuberante, mas ele resolveu vir com humildade, nascendo como um bebê simples, numa família simples, numa cidade simples, sendo colocado numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. E então ele é colocado ali. Isso nos dá uma lição. Amar alguém, se entregar por alguém, começa com humildade. O orgulho nos atrapalha a amarmos as nossas esposas. Tem que haver humildade, porque o Senhor Jesus começa com humildade. Ele se entrega, começando sendo um bebê humilde. Então, o Senhor Jesus passa então todos os seus dias vivendo por causa da igreja, para alcançar a igreja, para estabelecer a salvação para a igreja. Foi assim que ele se entregou. Nenhuma ação dele foi pensando em si mesmo. Ele serviu o tempo todo. Ele abriu mão de tudo que ele poderia aproveitar, de tudo que poderia lhe interessar, para que ele pudesse amar a igreja. Então Jesus, ele começou uma entrega sendo humilde. Jesus esteve o tempo todo servindo as pessoas. Sabe, eu acho interessante quando os discípulos lá em Mateus capítulo 20, quando eles estão discutindo para ver quem é o maior, quem é mais importante. Eu sou mais importante que você, eu sou mais importante, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí o Senhor Jesus disse para ele: olha, entre os homens, o maioral é aquele que governa. O maior é aquele que é príncipe entre o povo, mas entre vós não será assim. Quem quiser ser grande entre vós, seja aquele que vos sirva. Portanto, quem quiser ser o maior, que seja o vosso servo, tal como o Filho do Homem, como ele mesmo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isso aqui é padrão para os maridos. Você casou? Você tem alguém para servir. Nós temos alguém para servir. E não pensar em nós mesmos, mas entregar a nossa vida diariamente por essa pessoa. Amar essa pessoa. Isso é uma questão de identidade cristã. Se eu sou um cristão, um crente em Cristo Jesus, casado, eu tenho a responsabilidade. Viver diariamente pensando no interesse da minha esposa. E o duro é que isso está sendo gravado, ela vai ver depois. Mas é verdade, a palavra de Deus nos diz isso. Jesus disse que é assim que se serve, é assim que se torna um bom marido, entregando a vida pelo outro. Amar a esposa como Cristo amou a igreja significa então servir e não esperar que ela sirva, é servir primeiro. O Senhor Jesus não veio buscar seus próprios interesses, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida. Então, liderando a esposa com amor, ele a servirá. Conduzindo com amor, ele a servirá. O Senhor Jesus, irmãos, quando eu leio, você quer aprender como o Senhor Jesus amou a igreja? Leia os evangelhos. Os evangelhos mostram dia a dia como era a sua entrega. Em Mateus capítulo 15, o Senhor Jesus parece estar cansado. E o texto diz que ele se assenta. E aquele assentar-se ali parece ser um sentar-se de alguém que já está cansado de tudo que estava fazendo. E quando ele se assenta, multidões se aproximam e começam a colocar, literalmente jogar aos pés dele seus enfermos. E o texto diz que ele os curou a todos. Ele serviu aquelas pessoas. E aí quando aquelas pessoas estão ali, ele olha e diz assim: tenho compaixão de toda essa gente, porque já vai tarde o dia e eles não têm o que comer. E aí o Senhor Jesus, os seus discípulos dizem: temos aqui 7 pães e alguns peixinhos. Ele multiplica e alimenta toda aquela multidão. O Senhor Jesus não tinha tempo de descanso. Sabe a coisa que a gente ouve hoje, irmãos? Assim, eu acho que os irmãos ouvem também. A gente precisa de um tempo para nós, né? Eu sei que eu sou o marido, eu tenho a minha esposa, eu tenho os meus filhos, mas eu preciso separar um tempo para mim, porque senão eu vou adoecer. A gente precisa de um tempo pessoal, um tempo para nós. Eu não sei se aqueles irmãos, mas lá no Brasil fala-se disso o tempo todo. Fala: rapaz, você é casado, acabou seu tempo. O tempo é agora para sua família. Deus é bom, Ele vai dar tempo de descanso. Lembra que Jesus estava dormindo no barco? Era o tempo para descansar, confiar no Senhor, o descanso, o sono da confiança.
Deus é gracioso, Ele nos dá tempo de descanso, mas nunca alguém vai estar numa condição de exigir tempo para si mesmo. Não, eu tenho que ter um tempo para mim, eu tenho que ter, não tem. Quando que Jesus tirou férias? Eu fico pensando, já viu? Jesus não tinha férias, toda a sua vida foi uma vida de entrega. Agora, Deus é bom, Ele nos dá tempo de descanso, Ele separa um tempo para nós, que a gente tenha algum refrigério, que a gente possa inclusive ter algum tipo de diversão. Ele é bondoso, mas o que Ele não quer é que eu fique esperando isso e exigindo isso, porque família nos consome. Sabe, às vezes eu já fiz tantos planos assim, aí a gente ficava assim, quando eu chegar a tirar férias, nós vamos passear. Aí chegava no dia de começar as férias, o filho ficava doente. Aí tinha que carregar o filho para o médico, e fica aqui, a esposa não dorme, fica sem paz na casa. Aí eu olhava, Senhor, o Senhor é soberano, né? O Senhor está dizendo que o tempo é de servir mesmo, não tem tempo para nós. O tempo é do Senhor. Quando o Senhor quiser, haverá descanso. E às vezes é assim. Passamos o tempo todo que a gente gostaria de estar fazendo outras coisas, servindo os familiares, ocupados com as tarefas familiares. Mas é isso que o Senhor Jesus fez. Ele entregou-se totalmente. A entrega de Jesus levou o tempo todo, e os evangelhos vão nos ajudar a compreender como Cristo amou a igreja. Então o Senhor Jesus agiu e o Senhor Jesus se entregou. Terceiro, como o Senhor Jesus amou a igreja? Jesus falou e tem falado com a igreja. Veja o que ele continua dizendo no versículo 26. Versículo 25 termina dizendo: Ele se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Paulo mostra aqui um outro jeito com o qual o Senhor Jesus amou a igreja. Foi através de suas palavras. A maneira de Jesus amar, irmãos, envolveu diretamente o que ele fala, o que ele falou e fala com a igreja. Amar significa falar, dizer coisas, saber dizer coisas. Amar significa conhecer o efeito que as palavras causam no outro. Então os evangelhos mostram as palavras de Jesus. O primeiro sermão de Jesus registrado nos evangelhos, no evangelho de Mateus, conhecido como o Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, quando ele termina aquele sermão, as pessoas que ouvem aquelas palavras ficam admiradas das palavras dele, porque ele as falava como quem tem autoridade, não como os escribas e fariseus. Veja, marido, se a Bíblia está dizendo para você amar sua esposa como Cristo amou a igreja, e Cristo falou com a igreja, falou para a igreja, falou para formar a igreja, palavras santificadoras, qual deve ser então as nossas palavras como maridos na nossa casa? Como devem ser as nossas palavras? O que nós falamos em casa com as nossas esposas, com os nossos filhos? Se ele está dizendo para eu amar como Cristo amou a igreja, e Jesus falava. E tem uma outra passagem que eu acho muito interessante, que é Lucas capítulo 24, quando Jesus está, os dois discípulos a caminho de Emaús, estavam voltando de Jerusalém, Jesus os alcança. E aí Jesus diz assim: o que vindes falando pelo caminho? O que vos preocupa? E aí eles falam assim: nós estávamos pensando que aquele homem que foi crucificado lá era o Messias que havia de vir, mas ele foi crucificado. Alguns disseram que ele ressuscitou, mas nós não o vimos. E aí nós estamos aqui. Aí ele disse: ó nécios e duros de coração para crer tudo o que a palavra diz. E começando por Moisés, passando por todas as escrituras, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. E aí aqueles discípulos pedem para ele entrar na vila, ele entra na vila e ele come o pão com eles, ele parte o pão e vai embora. E aí depois eles dizem: porventura não nos ardia o coração enquanto ele nos falava e nos expunha as escrituras? Por isso que o marido tem que conhecer a Bíblia, porque ele precisa falar as escrituras na casa dele, ele precisa ter a palavra de Deus na casa dele, ele tem que ser o cabeça, não é isso? Então ele tem que ser aquele que traz a palavra para a casa dele, que conduz a família dele com a palavra, porque Cristo amou a igreja para que a santificasse por meio da lavagem de água pela palavra. Isaías capítulo 53, versículo 9 vai dizer que ele nunca cometeu injustiça e dolo nenhum se achou na sua boca, o que significa que todas as palavras de Jesus eram palavras verdadeiras, palavras santificadoras, palavras santas. Em Lucas capítulo 6, versículo 45, ele vai dizer que a boca fala do que está cheio, o coração. Então você imagina como era o coração dele. O coração dele era perfeito,
puro, porque sua boca nunca disse qualquer engano, nunca disse qualquer mentira, nunca disse qualquer dolo. Esse era o coração do homem, do Senhor Jesus. E é assim que o homem então deve amar. Provérbios vai dizer, irmãos, que a boca pode ser um manancial de vida, ou então ser fonte de violência. Provérbios capítulo 10, versículo 11 vai dizer: a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Todas as palavras de Jesus foram vida. Sabe qual é o padrão de Deus para as nossas palavras? Para aquilo que falamos dentro de casa? Aquilo que deve estar cheio no nosso coração? Efésios capítulo 4, versículo 29 vai dizer: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, senão unicamente a que for boa para a edificação e transmita graça aos que ouvem. Que padrão, não é? Não deve sair nenhuma palavra da minha boca, se não for boa para a edificação e transmitir graça para aqueles que a ouvem. A minha esposa precisa ouvir esse tipo de palavra na minha boca. E quando eu leio esse versículo, eu falo: meu Deus, como eu preciso da tua graça. Como eu preciso do Senhor, para que eu fale isso para minha esposa. Assim como o Senhor Jesus falou com a igreja e a santificou, Ele orou pela igreja dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a palavra dele é santificadora. Então maridos devem dizer palavras edificadoras para suas esposas. É preciso expressar o amor por meio de palavras, como Jesus falou, como Jesus tem falado. Então maridos precisam dizer palavras que falem ao coração de suas esposas. Lá em Ruth, capítulo 2, versículo 9, Boaz está falando com Ruth, e Ruth olha para Boaz e diz assim: falaste ao coração da tua serva. Será que as nossas esposas têm sido atingidas em seus corações pelas nossas palavras? Irmãos, será que temos falado ao coração de nossas esposas? Não é para amar como Cristo amou a igreja? Quando foi que o Senhor Jesus falou alguma coisa que nos foi prejudicial? Quando foi que Ele disse alguma palavra que tenha feito mal para a igreja? E é para amar como Ele amou a igreja, não é? Falando com ela, santificando. O verdadeiro amor se expressa por palavras edificantes e transmissoras de graça. Quarto, irmãos, quarta maneira pela qual o Senhor Jesus amou a sua igreja: Jesus preparou a igreja para Ele mesmo. Versículo 27 diz assim, que Ele santifica a igreja por meio da lavagem de água pela palavra, versículo 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O amor do Senhor Jesus envolveu a preparação da igreja. O Senhor Jesus vai se agradar da igreja pelo que Ele mesmo está fazendo pela igreja, pelo que Ele mesmo está fazendo da igreja. Então Ele tem preparado a igreja, santificado a igreja, Ele tem cuidado da igreja para apresentar a igreja para Ele mesmo. Então o papel do marido envolve preparar a esposa para Ele mesmo. Isso aqui nos enche de responsabilidade, irmãos. Mais uma vez, sabe o que significa? Que Jesus tem protegido a igreja. Ele tem cuidado da igreja. A igreja, eu costumo dizer, que é o lugar mais seguro na face da terra. E a igreja não é segura, porque se eu estiver na igreja, eu não vou ficar doente. Ela não é segura, porque eu posso ficar mesmo estando na igreja. Deus pode ter esse propósito para a minha vida. Na igreja não significa que eu não vou sofrer das violências que há no mundo. Pode ser que Deus queira usar uma situação dessa para me provar, para tratar com o meu caráter, para me ensinar lições. Não é esse tipo de proteção. Mas sabe o que significa estar na igreja? Ser um membro efetivo da igreja do Senhor Jesus Cristo? Significa que eu nunca perderei a minha salvação. Sabe por quê? Porque a minha salvação não é cuidada por mim. A minha salvação é cuidada por Ele. É por isso que eu não a perderei. 1 Pedro capítulo 1, versículos de 3 a 5, vai dizer que nós devemos bendizer a Deus, porque Ele tem uma herança reservada nos céus para nós, uma herança sem mácula, imarcessível. E Ele diz que essa herança está reservada para quem? Aí no versículo 5 ele diz assim: para todos aqueles que são guardados pelo poder de Deus.
Não sou eu que guardo a minha salvação, Ele é que a guarda, por isso que eu não a perderei. E como que eu sei que eu sou salvo? Eu sei que sou salvo porque eu me arrependi, porque eu me integrei a um grupo de pessoas que também se arrependeram. Logo, isso é igreja. Então a igreja é um lugar seguro. E quando diz que Ele santifica a sua igreja, Ele está cuidando da sua igreja. Ele não vai perder a igreja. Ele está protegendo a igreja. Ele está cuidando da igreja. Mais do que isso, Ele não vai desistir da igreja. Por isso que o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, porque eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, até aquele dia. É Ele que guarda o meu tesouro. Eu sei em quem tenho crido. Sabe o que significa? Paulo está dizendo, Jesus nunca vai desistir de mim. Ele nunca vai me abandonar. Ele tem guardado a minha salvação. Agora, como isso se aplica no modelo do casamento? Significa que o marido nunca pode desistir da sua esposa. Ele nunca pode abandoná-la, porque ele assumiu um compromisso com ela, no padrão do relacionamento de Cristo e a igreja. Se Jesus nunca vai desistir da igreja, por que maridos crentes querem desistir de suas esposas? Às vezes o marido quer desistir e fala assim, porque ela não tem me agradado. Esse texto está dizendo que se a minha esposa não me agrada, a culpa é minha. É verdade, irmão. Se eu chego na minha casa, a situação não está do jeito que eu gostaria que estivesse, antes de falar qualquer coisa para minha esposa, eu tenho que ir para Deus e dizer, Senhor, me ajuda a entender o que eu estou fazendo de errado. Porque eu sou o líder aqui dessa casa. Eu sou o marido aqui. É muito fácil ir lançando sobre a esposa, sobre os filhos, a situação que não está do jeito que nós queremos. Mas o que o texto está dizendo? Jesus se agrada da igreja porque Ele mesmo a tem preparado para Ele. Ele mesmo tem feito dela o que Ele quer que ela seja, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Sabe o que isso faz conosco, irmãos? Talvez os jovens vão dizer, acho que eu tenho o dom de permanecer solteiro, viu? Isso aqui, irmãos, está dizendo que o marido nunca vai estar numa condição de poder se queixar da sua esposa. Como que ele vai se queixar de alguém que ele mesmo que tem que preparar para apresentar para ele mesmo? Não é outro que tem que preparar, não é o pastor que tem que preparar, não é a igreja que tem que preparar, é ele mesmo que tem que saber conduzir a sua esposa, de forma que ela seja apresentada por ele mesmo, para ele mesmo, santa, gloriosa, sem mácula, nem ruga, sem defeito. Não é para amar como Cristo amou a igreja. Não é isso que Cristo faz pela igreja. Ele não desiste da igreja, pelo contrário, Ele trabalha na igreja. Ele santifica a igreja, Ele cuida da igreja, para que a igreja seja apresentada por Ele mesmo, para Ele mesmo. Então as esposas são aquilo que os maridos fazem delas. As esposas representam exatamente o que o marido tem feito. O marido sábio, ele apresenta a sua esposa para ele mesmo, ele sabe como conduzi-la, ele encontra satisfação na sua esposa, porque ele mesmo a tem preparado para ele mesmo. Isso obviamente vai envolver paciência dele com ela. Irmãos, sabe o que eu fico me perguntando? Se o Senhor Jesus tratasse a igreja do jeito que muitos maridos têm tratado a sua esposa, como é que seria a nossa vida espiritual? Já parou para pensar nisso? Se o Senhor Jesus resolvesse fazer isso, tá bom, maridos, vocês querem tratar suas esposas desse jeito, então eu vou tratar vocês desse jeito. Vocês são a minha igreja. Uma das coisas, sabe, interessantes, irmãos, é que nós, maridos, junto com as nossas esposas, junto com os irmãos da igreja, formamos a noiva de Cristo. Então isso também é para se pensar. Peraí, se eu tratar desse jeito, eu queria que Cristo me tratasse desse jeito? Eu não quero que Cristo me trate desse jeito. Então deixa eu tratar bem a minha esposa, porque eu sei que Cristo vai me tratar bem. Ainda bem que Jesus nunca vai fazer isso, né? Porque Ele é o noivo perfeito. Nós não somos maridos perfeitos, mas temos como modelo o noivo perfeito. Ele tem preparado a sua igreja para Ele mesmo, para apresentar para Ele santa e gloriosa, sem mancha, perfeita. Então maridos que amam como Jesus não desistem de suas esposas,
não desanimam, pelo contrário, eles são pacientes, porque eles sabem que Jesus tem sido paciente com eles. Eles sabem que Jesus tem tido misericórdia deles. Eles sabem que Jesus os tem cheio de graça e misericórdia para com eles. Então nós não podemos nos queixar de nossas esposas. Elas são o que nós fazemos delas. Paulo diz que o marido deve amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Isso quer dizer cuidar dela, conduzi-la como a si mesmo. Esse é o mistério. Cristo e a igreja é um modelo para nós, para o nosso casamento. Que possamos ser maridos melhores e termos famílias melhores, porque quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Vai trazer benefícios em consequência para ele mesmo. Uma esposa feliz implica num marido feliz. É que a gente não acredita nisso. A gente busca primeiro a nossa felicidade. Então, se a minha esposa estiver feliz, isso implicará na minha felicidade. Amém? Deus nos ajude a termos famílias melhores e casamentos baseados na graça do Senhor. Muito obrigado, meus irmãos.